Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito boa tarde para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com essa conversa de sábado. Não tivemos hoje o Acorda Vascaínos, mas eu tô aqui para fazer uma resenha com você, agradecendo muito a sua audiência, principalmente aqui no canal Ave Mais, o canal 2 da plataforma. Temos uma intenção, quem sabe, não é um sonho, de chegar a 100 mil inscritos com o nosso segundo filho, o Ave Mais, até o final do ano. Por isso eu peço a você que dê aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta os nossos conteúdos. Todo dia tem comigo, com o Jean, com o Marco Vasconcelos, e de terça a sexta-feira a live do meio-dia, aquele papo na hora do almoço com o Sérgio Quinde. Eu quero aproveitar esse sábado de aleluia, sábado que popularmente nós malhamos o Judas, né? Quantos de vocês, quantos de nós já não brincou aí pelo interior, pelo subúrbio do Rio de Janeiro, que é algo muito mais comum do que, né, nos bairros de elite, essa tradição de malhar o Judas. E geralmente se escolhe alguém que a gente não gosta, alguém que a gente quer lembrar que não fez bem para a gente fazer essa tradição. Mas eu queria dizer a vocês que mais do que achar culpados, acho importante que a gente também, numa semana de Páscoa, em que a reflexão ela é muito importante, a reflexão é fundamental, porque refletimos sobre aquilo que Jesus Cristo fez em abrir mão de tudo por nós, para nos salvar. Eu respeito quem não é da religião, mas é algo que, particularmente, representa muito para mim. Estar aqui, trabalhar, estar com saúde, empunhar um microfone, dar uma opinião, dividir a atenção das pessoas, isso para mim é a presença de Deus. Mas eu queria fazer uma reflexão a respeito de tudo que a gente tem falado, e eu vou colocar um corte aqui de 2017 para cá. E eu vou explicar o porquê. Hoje acontece a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, o rico Flamengo, o abastado Flamengo, o protegido Flamengo, mas acima de tudo, o competente Flamengo, chega à final contra a grande surpresa do Campeonato Estadual, o Nova Iguaçu. Equipe que sumariamente nos eliminou da semifinal do Campeonato Carioca com todos os méritos. Absolutamente todos os méritos. De lá para cá, do dia 17 de março para cá, o Vasco treina, o Vasco se prepara, o Vasco treina, o Vasco se prepara, mais uma vez para jogar o Campeonato Brasileiro, com a frustração de, desde 2017, não conquistar o título carioca. O último foi num bicampeonato, 2015 e 2016. De 17 para cá, foram fracassos menores e fracassos maiores. Eu fiz o levantamento. Em 2017, o Vasco chega a uma semifinal. Sim, uma semifinal. Aquele time que depois foi treinado pelo Zé Ricardo ganha o seu último título da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, ao vencer o Botafogo no Engenhão por 2-0, com grande atuação na época do Luiz Fabiano. O técnico que levantou o último título do Vasco foi Milton Mendes. Olha só, obra do destino. O Vasco vai à semifinal e perde para o Fluminense por 3-0. A final é o Fla-Flu e o Flamengo é campeão. Em 2018, o Vasco chega à final. Ganha o primeiro jogo por 3-2 do Botafogo e enche de esperança um torcedor que, pelo menos, via ali uma chance de ganhar um título. A gente perde com o gol do Joel Carli no final. A segunda partida, vamos para os pênaltis e o lateral Henrique perde o pênalti e o Botafogo é campeão carioca em 2018. Em 2019, vamos à final contra o Flamengo. 2 jogos, 2 derrotas por 2-0. Em 2020, vem a pandemia,
quando a pandemia é instituída, o Vasco perde num domingo em que Abel Braga cai e o Fluminense vence o Vasco. E o Vasco praticamente fica de fora, dependendo de outros resultados, porque ainda tinha 2 partidas que foram realizadas na volta do futebol, contra Macaé e contra Madureira. O Vasco não vai à final em 2020. Em 2021, o Vasco da Gama é eliminado na fase final e ganha a Taça Rio de forma lamentável. Aquele campeonato em que o Vasco ganha nos pênaltis e da volta olímpica comemora o título de um campeonato que não dá classificação nenhuma para a final. Mas era título, tinha que se comemorar. Eu não coloco como título mais emblemático. Desculpe. Essa Taça Rio, para mim, não é o último título do Vasco. Não quero me lembrar de títulos com essa conquista. Vem o 2022 e o Vasco perde na semifinal para o Flamengo de novo. 1-0 e 1-0. Vem o 2023, mais recente, e o Vasco perde na semifinal para o Flamengo. De novo, 3-1 e 3-2. E esse ano, mudar a cara era a grande possibilidade, porque enfrentávamos o Nova Iguaçu, o mais fraco de todos aqueles postulantes ao título. Pois bem, a gente não consegue vencer o Nova Iguaçu. Perde o último jogo e empata o primeiro. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? A gente refletir. A gente tem passado desde o dia 17, além de treinar e se preparar para o Campeonato Brasileiro, por momentos de turbulência novamente. De rusgas entre uma SAF extremamente questionada, entre uma gestão extremamente questionada e a nova gestão da associação comandada pelo presidente Pedrinho, ex-craque do Vasco. Havia uma expectativa de que poderia ser bom. Pedrinho, um cara ativo, poderia estar mais junto, mas demonstrou-se essa semana, na entrevista coletiva dada pelo presidente do Vasco, que a rota de colisão é muito forte. Há um esvaziamento, como ele mesmo disse, uma relação muito fria. Confirmo tudo aquilo que falei nessa semana no canal Atenção Vascaínos quanto a movimentos e possibilidades e boatos, porque boatos no mercado financeiro são muito fortes. E sim, apesar de serem boatos, mas é assim que as bolsas caem, despencam, as ações levantam, de uma debacle da empresa que hoje está comandando o futebol do Vasco em relação a problemas financeiros, mas tudo ainda muito no embrião, tudo ainda muito no terreno da especulação. Mas isso comprova a cada dia, e eu tenho essa certeza, que os modelos se sucedem, mas a incompetência é das pessoas. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, não tenho medo nenhum de dizer isso, porque há muitos que nos criticam exatamente por a gente defender uma causa. Qual é o problema? Respeite apenas. Se você não é favorável, ok, vou respeitar a sua posição. Mas a SAF veio para o Vasco e transformou o Vasco. Não há dúvida nenhuma. Porque hoje está ruim. A gente está indo para mais um ano, o segundo ano com SAF, que a gente não consegue sequer, e eu não estou falando de âmbito nacional, chegar a uma final de Campeonato Carioca. A gente não consegue alcançar a final do Campeonato Carioca. Porque com o modelo associativo, também recente, chegávamos até algumas finais, vou fazer aqui um exercício, 2018 a gente chega, 2019 a gente chega e acabou. É isso. A gente chega 2 vezes, mas também não conquista. Então, o modelo antigo também não premiava os incompetentes, não premiava os que não conseguiram nos dar e brindar o torcedor do Vasco com uma mínima conquista desse fútil Campeonato Carioca, desse campeonato que perdeu completamente o charme. Mas que vale. Eu falei isso aqui antes do campeonato findar, era muito importante, e não é dar importância ao Campeonato Carioca, porque tem muita gente que faz esse sofisma. A partir do momento em que a gente quer ganhar um título, como é que a gente pode ganhar um título de um campeonato que a gente não quer disputar e desvaloriza tanto? Apenas, amigo, pelo simbolismo de não ter que comemorar o último título para valer em 2017. Porque se isso não incomoda você, a mim incomoda muito.
quando no último Vasco e Flamengo falei, e repito, estão aí as provas inequívocas de que o Vasco hoje é freguês do Flamengo, os números não mentem. Tá aí o exemplo. Já jogamos algumas vezes nesse percurso de 2017 para cá contra eles, e em 2019, por exemplo, perdemos a final 2 vezes 2-0. Aí você vem para 2023 e você perde 3-2 e 3-1. Esqueci de 2021, ou melhor, 22, quando pegamos o Flamengo na semifinal também e perdemos os 2 por 1-0. Então, gente, a gente precisa discutir até que ponto não temos que nos preocupar com nós mesmos. Sim, nós, torcedores, inclusive. Não estou dizendo que a culpa é da torcida, nunca será. Mas talvez baixar um pouco a nossa bola. Entender que o Vasco precisa de muito tempo para se recuperar diante de tamanha incompetência. De qualquer dos modelos. Qualquer dos modelos. O modelo SAF precisa ser muito cobrado porque nele foi feito algo diferente dos anos anteriores. Porque nesses anos de 2017, 2018, me lembro quando o Vasco chega em 2018, porque era paralela a disputa do Campeonato Carioca à Libertadores, lembra? Não tinha dinheiro para comprar passagem. Era sério. O Vasco quase foi despejado do CT do pai do Evander, porque não pagava lá a manutenção e tudo mais. Era difícil, era complicado. Houve uma evolução. O Vasco tem seu terreno próprio, o Vasco tem um CT mesmo que não seja de primeiro mundo, mas funcional, que os jogadores não reclamam, tem uma vida financeira hoje um pouco mais tranquila, tem as suas dívidas resolvidas, ou pelo menos aparentemente, a gente vai ver agora no final do mês de abril, por conta da divulgação do balanço. A gente tem investimento no futebol, sim. Tivemos ano passado alguns bons investimentos, compras de jogadores, coisa que era inviável. Me lembro muito, o Carlos Brasil, como diretor do Profissional do Vasco em 2022, montando o time à míngua, trazendo Isaac, trazendo Bruno Nazário, né? Hoje, pelo menos, a gente briga porque o Vasco insiste com o Medel, porque o Vasco contratou o Sforza, volante da seleção argentina sub-23, mas ele é fraco fisicamente. São discussões de um outro parâmetro. Isso, para mim, é muito claro. Quem discute isso é dar murro em ponta de faca. Mas os resultados continuam ruins. O que abre a discussão de quem é o problema? Quem é o Judas dessa história? Para mim, são os vascaínos, ou pelo menos aqueles que dirigem o Vasco. Porque também é uma outra máxima que a gente precisa dissociar um pouco, que faz parte dessa arrogância, faz um pouco parte desse pensamento nosso de que nada no Vasco está ruim. Claro que eu ache, porque se é uma coisa que eu acho que está ruim, está muito ruim. Mas se é uma coisa que me atinge, como por exemplo, dizer que o Vasco não ganha mais do Flamengo, e tem muita gente que se revolta. Porque é duro, sim, ouvir isso. Ter coragem para falar isso, inclusive. Eu falo, não tem problema nenhum. Porque eu acho que a gente não pode mais enganar uma realidade. O Vasco está no momento de reestruturação. E olha quanto tempo a gente não ouve isso. É isso que mais me incomoda. Porque é o Flamengo brigando mais uma vez para ser campeão. É o Flamengo brigando para ter o maior orçamento da América Latina e tendo um orçamento divulgado essa semana de clubes de médio para bom porte na Europa. É o Botafogo, em entrevista recente, falando o presidente do Botafogo do quão é importante a participação da SAF no Botafogo, dividido de egoísmos, dividido de rusgas, né? A associação e a SAF se completam. Tudo bem que a SAF do Botafogo é agressiva, é uma SAF forte, mas é uma SAF que também passou pelos seus, né, balanços. Quando John Textor pega o Jefinho e empresta para o Lyon, era brincadeira? Quando ele pega o Adrielson e o goleiro Lucas Perry e leva para a Europa, é por isso mesmo? Eu imagino se fosse no Vasco. Imagina só, termina o Campeonato Carioca hoje e de repente
o mandatário John Textor do Vasco chega e faz o seguinte: vou levar o Piton e o Léo Jardim lá pra fora. Seria uma hecatombe. E olha que o Botafogo não ganhou nada. Nada. O torcedor do Botafogo reclama, o torcedor do Botafogo também fica chateado, mas me parece um pouco mais amadurecido. E a gente está falando de dois clubes muito semelhantes. Muito semelhantes. Clubes que vivem e viveram momentos difíceis e que têm SAFs recentes. O Botafogo com um ano a mais. Parece mais maduro para entender de uma gestão que eu também coloco sob suspeição em termos de resultado, porque eu não gosto de ter um mandatário. Todo mundo diz, o John Textor aparece, o John Textor vai para a torcida, mas quando ganha. Porque quando perde tem as mesmas posturas de dirigentes antigos. Mas como o Botafogo não é o meu caso, eu quero entender o que faz um presidente de clube dar uma entrevista dizendo que a SAF do Botafogo vai bem, quando a gente não sabe nem quem é o presidente do Botafogo. E a gente vê o emblemático caso do Fluminense, que está ali agarrado ao Flamengo, no Maracanã, o que demonstram os números claramente de que isso é um divisor de águas, por isso a luta louca deles para permanecer no Maracanã. Mas é um clube que ganhou uma Libertadores, ganhou uma Recopa, quebrou esses tabus, acabou a brincadeira, montou um time com jogadores internacionais, como o Marcelo, por exemplo, levou o Germancano daqui para lá, e é um modelo associativo que busca e luta no seu dia a dia. Tem um presidente que é um presidente que fala muito, é falastrão, mas é alguém muito competente no que faz, é um brilhante advogado, é um cara de gestão, mas que, em breve, já se discute nos bastidores, também é boato de mercado, a transformação em SAF. O que eu estou querendo colocar para você é o seguinte: nesse sábado de aleluia, que a gente escolhe um Judas, talvez a gente tenha que buscar menos Judas. Talvez a gente tenha que fazer uma reflexão do quão parados nós estamos há muito. Não é de agora. Hoje, o momento da SAF é conturbado. Uma empresa que não é clara, uma empresa que não nos dá satisfação, uma empresa que é fria na relação, mas uma empresa que, bem ou mal, está botando dinheiro lá, está cumprindo aquilo que prometeu. Erra, talvez, na escolha de quem vai gerir esse dinheiro. Não há dúvida nenhuma disso. Porque no modelo SAF também estamos sendo incompetentes. E no modelo associativo, a gente via os problemas, os rombos que hoje estouram, da gente precisar esperar pagamento, da gente esperar que novas ações na justiça não apareçam. A gente vê um clube associativo sem as certidões, sem poder fazer lei de incentivo, apesar que o ICMS é possível aqui no Rio de Janeiro. Tanto é que o Vasco tem um patrocínio da TIM. A TIM é uma empresa que é incentivada por conta do ICMS. E isso não necessita de certidões. Mas, de qualquer forma, estamos muito atrasados, extremamente atrasados. São políticos, é o ex-presidente Alexandre Campelo que bate e reclama, é a atual gestão que fala da gestão passada, aí o vice-presidente de esportes olímpicos, o Marcel Cascos, vem e descasca a gestão atual, cabeças batendo. E a gente pede, em nome de Jesus, paz, reflexões, vaidades colocadas de lado, para que pessoas possam se sentar, pessoas possam discutir o futuro, pessoas possam ver que o Vasco, amado por todos nós, passa um prejuízo gigantesco da gente mais uma vez ter que hoje ficar na frente da televisão vendo provavelmente o Flamengo ser campeão. Porque aí o Flamengo contrata o Carlinhos, centroavante do Nova Iguaçu, como fez o Fluminense ano passado com o Lelê na semifinal contra o Volta Redonda, e fica por isso mesmo. Mas a gente não tem que ficar indignado, sabe por quê? Porque nós tínhamos que fazer a mesma coisa. E a gente não faz, por incompetência das nossas pessoas, por incompetência dos homens. Vamos refletir se o problema é só o modelo. Vamos refletir se o problema é falta ou muito poder. Vamos refletir se as pessoas não são incompetentes. Eu não quero crer
que ninguém queira fazer mal. Não acho. Como disse muito bem o Pedrinho, joguei aqui desde os 6 anos de idade. Não é hoje que vim para cá e vou fazer mal ao Vasco. Claro que não. Pedrinho quer o bem do Vasco. A dúvida é, estão preparados para isso? Mesma coisa o Lúcio Barbosa. Vascaíno, frequenta, amigos, gosta muito do Vasco. Mas será que está preparado para isso? Que é outra coisa que a gente precisa discutir. O Vasco é dos vascaínos, concordo plenamente. Mas vascaínos competentes. Porque a gente fala como se a alcunha de ser Vasco fosse a alcunha de ser competente, ser bom. E olha, a gente tá dando azar, viu? Porque nesses últimos muitos anos, o que tem de vascaíno incompetente, a gente só tá lidando com eles. Reflitamos, pensemos, se, como diz meu irmão Ricardo Rocha, aqui é Vasco, porra, como diz o Paiê, se isso não precisa ser um pouco mudado. Somos o Vasco, mas precisamos evoluir. Somos o Vasco, mas precisamos crescer. Somos o Vasco e precisamos deixar as vaidades de lado. Somos o Vasco e precisamos trabalhar juntos. E não aqui é Vasco. Ninguém ganha mais nada na moral. Ninguém ganha mais nada no grito. A gente ganha trabalhando. Porque lá em 2019, quando a gente começou aqui o canal Atenção Vascaínos, aqui é Vasco. Se eu fosse nesse discurso, a gente não estava hoje aqui. Foram muitas pedras quebradas, muitos sapos engolidos, muita dificuldade, muita resiliência, muita porrada, dentro de campo e fora de campo. Mas a gente precisa superar isso. E está difícil para o Vasco superar essas barreiras. Ano após ano, as barreiras vêm e vão e a gente fica nisso. É triste, mas hoje alguém vai sair aí com uma vantagem. A gente vai ficar torcendo para o Nova Iguaçu, né? Para a gente poder azarar o Flamengo, que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Como eu já disse uma vez, eu quero ser feliz com as minhas vitórias. Não quero ser feliz com o insucesso dos outros. Um ótimo sábado para você. Um domingo de Páscoa abençoado, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, dentro da mentalidade, dentro da cabeça, do coração de cada um de vocês, para que a gente sempre possa refletir e ser humilde para aceitar quando o momento não é bom, mas que com trabalho e competência a gente consegue ultrapassar isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado a vocês pelo carinho, respeitando a todos que criticam, respeitando a todos que falam alguma coisa, desde que com uma maneira respeitosa, sem problema nenhum. A gente está sempre aqui para dividir esse espaço. Muito obrigado, grande abraço. Dá o like nesse vídeo para mim aqui, valeu? Abração, tchau.